Olha, o Lula foi eleito presidente do Brasil em 2002, em 2006 e em 2022. Antes disso, ele tinha aprendido a perder. Perdeu em 1989 para Fernando Collor, perdeu em 1994 e de novo em 98, aí na ocasião para Fernando Henrique Cardoso. 3 derrotas para, posteriormente, ter emplacado algumas vitórias. Além das eleições que eu citei, ele elegeu a Dilma em 2010, foi reeleita em 2014. E mesmo depois de vários escândalos, casos de corrupção, escândalos políticos e judiciários, foi reeleito em 2022 e agora, mesmo prestes a completar 81 anos em 2026, ele ainda continua sendo a unanimidade da esquerda para as próximas eleições, com as pesquisas apontando sua força contra todos os nomes da direita. Nesse vídeo a gente vai ver tanto para onde foi a economia nos anos de Lula presidente. Vamos discutir também o que pode acontecer com o Brasil caso Lula seja eleito numa eventual vitória dele para o 4º mandato. Antes de 2002, o Lula ele não era o Lulinha paz e amor. Ele, na verdade, era um sindicalista do ABC paulista e suas propostas econômicas refletiam isso. Na sua primeira campanha presidencial, em 1989, o plano de governo do PT assustou todo mundo. Ele propunha auditoria da dívida externa, centralização do câmbio e um controle estatal rigoroso sobre o comércio exterior, incluindo a eliminação das importações consideradas não prioritárias. Falava-se também abertamente de uma reforma tributária agressiva sobre os mais ricos, ganhos especulativos e também grandes heranças. Bom, quando fala em auditoria da dívida, a gente já sabe. Uma tentativa de encontrar alguma inconsistência e justificar um calote. E o fantasma de calote era tão grande que na reta final das eleições ele precisou desmentir que confiscaria a poupança, algo que ironicamente seu adversário Fernando Collor acabou fazendo, embora ele também negasse anteriormente. Bom, Lula perdeu e em 94, 98 o cenário já era diferente. O Brasil já estava sofrendo os impactos positivos do Plano Real e o Lula se posicionou firmemente contra ele. Mesmo com o real tendo salvo a economia brasileira, o posicionamento do PT era contrário. Ele definiu o plano como um golpe das elites e também como um, abre aspas, estelionato eleitoral. O Lula chegou a comparar o Plano Real com o fracassado e péssimo Plano Collor. O Aloysio Mercadante, então candidato à vice-presidência lá em 1994, resumiu a visão do partido ao dizer que o PT não aderia ao plano por, abre aspas, profundas discordâncias com a concepção neoliberal que o inspira. O Lula era contra o plano que acabou com a hiperinflação e que, por consequência disso, ironicamente, o tornou imensamente popular. Bom, em resumo, o Lula era contra o plano que acabou com a hiperinflação e, consequentemente, se tornou muito popular no Brasil, porque não existe nada pior para um país do que viver um período de hiperinflação. E essas 3 derrotas ensinaram ao Lula que, para ser eleito no Brasil, não basta ter um discurso voltado apenas à extrema esquerda, apenas aos sindicatos. Isso nos leva a 2002, ano que o Brasil foi pentacampeão mundial e em que o Lula que disputou as eleições já era um Lula bem diferente daquele Lula de 1989, embora o mercado só lembrasse do Lula radical. A desconfiança era total. Naquela época o Brasil não tinha tantas reservas internacionais para fazer frente à saída de recursos. Logo que o cenário de um Lula eleito começou a se mostrar realidade, o dólar disparou e o Brasil parecia prestes a quebrar de novo. Então que ele fez o movimento mais importante da sua carreira política. Ele escreveu a Carta ao Povo Brasileiro. Será um documento direcionado ao mercado. Um armistício. Lula estava dizendo, em outras palavras, olha, eu mudei, eu não sou mais o cara que vocês temem, os contratos serão mantidos, não vou me meter tanto na economia assim. O mercado, de nariz torcido, pagou para ver e Lula venceu. O primeiro governo Lula, com surpresa, agradou o mercado. Ele não rasgou contratos, inclusive resolveu manter o tripé de política econômica que havia sido construído nos 8 anos da era FHC. Mas o começo, ele foi um choque. Para controlar a inflação e desaquecer a atividade econômica, o Banco Central elevou a taxa Selic para 26,5% ao ano no final do primeiro trimestre de 2003. Para quem acha 15% ao ano bastante, não faz tanto tempo que essa taxa esteve perto de 30% ao ano. E como resultado, a economia foi desaquecida, o PIB caiu 0,3%, era um remédio amargo para conter a inflação e esse remédio amargo ele funcionou. A partir dali, economicamente falando, a gente viu uma sequência de boas notícias.
principalmente puxada pela China, ela estourou. As commodities começaram a se valorizar muito no que foi chamado de boom das commodities ou super ciclo das commodities, e o Brasil surfou essa onda. O PIB entre 2013 e 2010 cresceu numa média de 4,1% ao ano. A inflação caiu de 9,3% no acumulado dos 12 meses ali ao final de 2003 para 3,14% no acumulado do ano de 2006. E a bolsa subiu 447% entre 2003 e 2006. Nesse período, o salário mínimo também teve um aumento real médio de cerca de 9% ao ano. A pobreza, medida pelo Banco Mundial como pessoas vivendo com menos de $3,10 por dia, caiu de cerca de 11% para 4% entre 2003 e 2012. Puxado por um boom das commodities e sem interferir na economia, o Lulão conseguiu agradar tanto a Faria Lima quanto a Bolsa Família. Para alguns, era a fórmula perfeita. Tanto é que Lula foi reeleito em 2006, mesmo após estourar todo o escândalo do mensalão. É que o jogo começou a mudar. O mercado ali que amou, por assim dizer, o Lula 1, ele começou a temer o Lula 2. O boom das commodities continuava, o Brasil continuava surfando a onda e o governo usou esses recursos para construir um colchão de segurança. As reservas internacionais cresceram bastante a partir de 2005, subindo de 6% para 20% do PIB entre 2005 e 2015. Mas também o governo começou a gastar muito. Economistas apontam que a partir da segunda metade do mandato de Lula, o governo se tornou mais populista, com irresponsabilidade fiscal. O governo lançou o PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento, e quando a crise global de 2008 explodiu, o Lula dobrou a aposta. Enquanto o mundo freava, o Brasil acelerava, usando o Estado para dar crédito e incentivos com efeito contracíclico. Foi a época da famosa marolinha. Para alguns, na época, isso foi visto como genial, porque o Brasil praticamente não sentiu aquela crise, mas para muitos economistas foi ali que a semente do descontrole foi plantada. Lula terminou o mandato com 87% de aprovação, de acordo com uma pesquisa do Ibope na época, e elegeu sua sucessora. Aí a gente entra no governo Dilma, período que assombra a economia até hoje. A idade das trevas, desde a redemocratização do Brasil, veio a partir de 2010 nas mãos de Dilma Rousseff, a sucessora de Lula. Foi através da nova matriz econômica do governo Dilma que a gente viu políticas que fizeram os gastos públicos, que já estavam elevados, saírem completamente de controle. Os dados compilados pelo Nexo Jornal mostram a virada. A dívida bruta, que caiu para 60% do PIB em 2013, explodiu de volta para 74% em 2015. O desemprego, que atingiu a mínima histórica de 4,3% em dezembro de 2014, disparou e reverteu a tendência, atingindo 11,2% em abril de 2016. O PIB entrou em uma profunda recessão, caindo 0,8% já no primeiro trimestre de 2015. Era o governo colhendo todos os problemas que havia plantado depois de gastar tanto, de forma tão irresponsável por tanto tempo. O resto da história, acho que nós conhecemos, né? Já existia Clube do Valor nessa época, começou em 2015, e a gente já atendendo os nossos clientes, viu o impeachment da Dilma acontecer por manobras fiscais, viu toda a explosão da Lava Jato, a gente viu muitos políticos sendo presos, a gente viu eles sendo soltos, a gente viu seus processos serem anulados, com várias provas contra eles, e a gente viu uma eleição de 2022 vencida por uma margem mínima. Lula estava de volta, mas o país já não era o mesmo de 2003 e ele também não era o mesmo. Em 2022, com o Brasil explodindo socialmente, o Lula venceu a eleição mais acirrada desde 1988. E o terceiro mandato, ele começou com uma contradição. O governo tinha uma narrativa e a realidade tinha outra. Apesar do desemprego baixo e do PIB que surpreendeu, a percepção popular sobre a economia é negativa. E por que isso acontece? Eu arriscaria dizer que são 3 fatores. O primeiro, a inflação, em especial a inflação dos alimentos, que foi a que mais se destacou em 2024. O segundo foi a disparada do dólar, que em 2024 voltou a assustar, superando R$ 6 em alguns momentos. E o terceiro é uma insatisfação grande do mercado financeiro, porque a essência do tripé econômico, que é a manutenção da responsabilidade fiscal, se mostrou absolutamente insuficiente no Lula 3. Não há controle eficiente de gastos
Existem várias e várias tentativas de tirar várias linhas de despesas de dentro do programa do arcabouço fiscal e não há nenhum controle orçamentário enquanto a dívida pública cresce e os juros têm que ficar em 15% ao ano para a inflação não decolar. É um roteiro insustentável para qualquer economia. O mercado temia já esse gasto desenfreado, mas logo no início ali do Lula viu eles criarem o arcabouço fiscal, que de cara já foi visto com desconfiança e como frágil. O setor produtivo, segundo analistas, está com um péssimo humor e um estímulo zero para investir. E o governo avalia que a culpa é da comunicação, só que na realidade o problema ele é bem mais profundo. A popularidade do Lula caiu com pesquisas em 2025 mostrando desaprovação de 56%, superando a aprovação de 41%. A rejeição ao Lula e ao PT continua significativa. E é nesse cenário de desconfiança, economia frágil e o Brasil plantando a mesma coisa que plantou ali entre 2010 e 2013 que se desenha aí a eleição de 2026. Com isso, fica a reflexão. Se o Lula vencer em 2026, o que será que acontece? A resposta depende muito de qual dos Lulas vai assumir. Pragmático de 2003 ou o gastador de 2008, que dobrou a aposta ali no mandato Dilma? O mercado ele tem um medo principal. O principal receio percebido é o Lula abrir mão de vez do arcabouço fiscal, que na prática nunca foi respeitado, mas pode ser ainda mais violado e desrespeitado caso ele se veja ameaçado nas eleições, porque geralmente o político que está no poder em ano de eleições resolve gastar bastante para tentar bancar uma reeleição. Foi assim sempre. E aqui a gente começa a desenhar 4 diferentes cenários possíveis. O primeiro cenário é o cenário do Lula dobrando a aposta. Amplia gastos, ignora o mercado e aprofunda a crise fiscal para ganhar a eleição e, consequentemente, assumir um país prestes a explodir economicamente, que nem na reeleição da Dilma. O cenário 2 é o Congresso no controle. Nesse cenário aqui, o parlamento assume protagonismo e dita as mudanças econômicas, o que não é necessariamente bom por si só. Mas vale aqui lembrar que no Brasil, o presidente tem menos poder do que a maioria das pessoas acredita. E o Centrão tem um peso muito grande nas decisões tomadas. O terceiro cenário é o da nova carta. O governo muda de postura, corta gastos e assim consegue reconquistar sua credibilidade. Eu acho ser muito improvável depois de mais de 5 governos do PT, em que raras foram as vezes que eles seguiram esse caminho. Na média, as pessoas tendem a repetir seu comportamento. Então, esse cenário aqui é quase descartado. E o quarto cenário é o realismo. É uma combinação de tudo, né? Esse cenário aqui, para mim, é o mais provável. É a complexidade da política brasileira na prática. Nesse cenário mais provável, a gente vê um governo tentando gastar, tentando bancar uma reeleição, mas um Congresso, um Centrão, sem deixar muito. A gente vê um governo tentando criar impostos, mas o Congresso ali barrando alguns deles. A gente vê um Lula 4 que não governaria sozinho, ao mesmo tempo em que ele vai ter que lidar com uma parte fiscal cada vez mais frágil e uma dívida em crescimento com juros estratosféricos e vai ter que, nesse cenário, cortar gastos para conseguir liberar a nossa taxa de juros, onde está insustentável, pensando no longo prazo. Tudo isso enquanto enfrenta o desafio principal que um presidente tem que enfrentar, que é o da inflação. Lula sabe que a inflação é inimigo mortal de qualquer presidente, só não sabe ainda se ela vai cobrar o seu preço antes ou depois das próximas eleições. E você, investidor, como é que tem que agir em relação a isso? Você deve fazer o que é mais difícil, que é ignorar suas teses, ignorar suas preferências políticas, ignorar o que você acha que vai acontecer e sim seguir o seu plano de investimentos. Lembrar que a bolsa no longo prazo ela sobe independentemente de qual presidente. Esse gráfico aqui do Clube dos Poupadores eu acho brilhante. Mostra a evolução da bolsa em dólar através dos anos com diferentes presidentes no poder. Uma pena que ele parou de ser atualizado ali no final da era Bolsonaro. Toma cuidado para não confundir a sua preferência política, a sua visão, com a sua tomada de decisão. Por exemplo, eu sou um cara com viés muito mais liberal. Eu entendo como a intervenção na economia faz mal. Eu estava trabalhando no mercado financeiro nos anos da Dilma. Eu acompanhei tudo que ela plantou e tudo que ela colheu de perto. E estou vendo o governo atual plantar coisas parecidas. Ainda assim, mesmo com Dilma, mesmo com Lula, eu sempre mantive um percentual da minha carteira de longo prazo em ações, respeitando a minha alocação de ativos, a minha carteira ideal. E é isso que eu sugiro que você faça. Ramiro, eu não sei, eu não tenho alocação de ativos, eu não tenho carteira ideal, eu nem tenho um plano financeiro. Bom, se você não tem um plano financeiro, eu te convido para aproveitar nossa oferta de 10 anos de Clube do Valor e fazer o seu plano financeiro por 12 parcelas de zero.
está entregando a possibilidade de você ter um plano financeiro entregue nas suas mãos, de forma totalmente gratuita. Para saber mais, aperta no primeiro link aqui na descrição. E para concluir, vale sempre lembrar que a história econômica do Lula, ela não é uma linha reta. Ela é um círculo. Começou lá em 89 com propostas radicais, perdeu 3 vezes. Em 2002, com medo do mercado, fez uma metamorfose, criou uma confiança sendo mais ortodoxo do que esperava e usou essa confiança para gastar e fazer política social e voltou em 2023 sendo forçado a encarar de novo a desconfiança do mercado, só que dessa vez agindo de forma bem diferente do Lula de 2003. Um quarto mandato não seria uma repetição, seria uma batalha final entre o Lula pragmático, que sabe ler o dólar, com o Lula populista, que precisa de votos independentemente do custo que isso tiver para o futuro do país. A grande aposta é saber qual Lula vai sentar a cadeira, se for reeleito. O que você acha? Deixe seu comentário aqui, o like no vídeo e aperta aqui para ter acesso ao seu plano financeiro completo.